Graça e paz, irmãos. Satisfação, que alegria poder louvar o nosso Deus com a Igreja de Cristo, que realmente se compromete em adorá-lo, em servi-lo com fidelidade. Acabamos de cantar, nele confiarei, em Cristo nós confiamos. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo 18, os versículos 31 a 34, para ouvirmos a palavra dele. De fato, demonstrar agora a confiança por aquilo que ele nos ensina, por aquilo que ele nos diz. Para que as nossas palavras não sejam louvores falsos da boca para fora, mas que nossa fé se apoie de fato e de verdade em Cristo, na confiança que devemos e podemos ter nele. Todos encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Amém. Oremos. Santo Deus, nós clamamos a Ti, Pai, a iluminação do Teu Espírito e que o Senhor haja poderosamente nos corações aqui presentes. Porque diante de Ti qualquer eloquência humana é simplesmente muda. Mas se o Teu Espírito proclamar as verdades ao coração, aquilo que nós falamos aos ouvidos, haverá vida e vida em abundância. Por isso eu clamo ao Senhor que tenha misericórdia de mim nessa noite, que me use apenas como um mero instrumento, propagador da Tua palavra, mas que verdadeiramente proclame ela, a Tua verdade soberana, imutável e infalível no coração de cada pessoa aqui, para que todos sejam transformados e renovados e conformados à imagem do Teu Filho amado. Em nome de Cristo nós rogamos e confiamos em Ti, Senhor. Amém. Queridos, há coisas, na verdade, surpreendentes na palavra do nosso Deus. Uma delas é como o Senhor nos ensina, como o domínio de todo o curso da história, os atos da história, eles estão totalmente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nada acontece por acaso. Isso fica muito claro em sua palavra. Há um aspecto na revelação bíblica que é o que nós chamamos de revelação progressividade. Revelação progressiva. Há uma progressividade, na verdade, dessas revelações, da revelação de Deus, da sua redenção, do seu plano para o mundo. Deus achou por bem revelar os aspectos da história, os aspectos da redenção, à medida que a história ia se desenrolando até o seu grande clímax. E ele fez isso e revelou nas Escrituras para nós e na história para aqueles que viviam naqueles dias. E uma das formas que o Senhor usou para proclamar, para anunciar essas verdades sobre o seu reino de forma progressiva, como eu disse, para anunciar a redenção e para predizer o grande clímax em Cristo, foi por meio do que nós conhecemos na boa teologia de tipos e sombras. Isto é, alguns acontecimentos e algumas pessoas que foram narradas as suas próprias histórias nas Escrituras, elas apontam ou apontavam para uma realidade futura superior, para uma realidade plena. E elas apontavam para Cristo, o Redentor, o Salvador do mundo.
Isso não aconteceu uma ou duas vezes, mas muitas vezes nas Escrituras. O Senhor decidiu assim revelar a sua vontade progressivamente até o grande clímax da história, até o momento principal da história humana, até Cristo. Mas temos um bom exemplo disso, que é a história do patriarca José. Acredito que todos nós conhecemos a sua história. José era um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó, e ele foi rejeitado pelos seus irmãos. José ele foi alvo de uma conspiração. Seus irmãos conspiraram entre si. Olha, lá vem o sonhador. José costumava incomodá-los com alguns sonhos que tinha, sonhos proféticos. E os seus irmãos decidiram primeiro matá-lo, mas um pouco mais ajuizado disse, não vamos matar ele não. Então eles conspiraram e decidiram vendê-lo como escravo para um povo estrangeiro. Por apenas 20 moedas de prata, como está relatado. Eles achavam que estavam fazendo mal a José, estavam se livrando da sua presença incômoda e se vingando das palavras que ele havia dito, dos seus sonhos. Mas foi assim, irmãos. É assim que Deus age. Foi pelo infortúnio de José, pela sua desventura com seus irmãos, que Deus preservou todo o seu povo. Que Deus preservou a sua geração eleita, escolhida. E pelo sofrimento e pelo desamparo de José, lá no Egito, onde ele foi escravo e depois foi preso, foi por causa desse sofrimento que todos os filhos de Israel, inclusive os conspiradores, foram salvos de uma grande seca. E foram salvos pelo próprio irmão traído. Assim Deus preservou o seu povo escolhido nas terras do Egito. Vocês conseguem imaginar uma história semelhante? Sem sombra de dúvidas, José é o que nós chamamos de um tipo de Cristo. Não porque José fosse Cristo, tá? E não porque Cristo tivesse vindo algumas vezes em outras formas, mas porque a sua história tipificava algo muito maior. O que aconteceu em uma escala reduzida e pontual tipificava algo que aconteceria numa escala muito maior e espiritual, em Cristo. Ele não era o Messias, mas alguém que apontava para o Messias. Olha, Deus está me usando agora como preservador do meu povo, mas o verdadeiro preservador do mundo está vindo. Deus está me usando agora como aquele que vai salvar esta geração da fome, mas o Senhor ainda vai enviar aquele que salvará o mundo dos seus pecados. Não tem só José. Logo após nós conhecemos que depois dos 400 anos de escravidão no Egito, Deus levanta Moisés como libertador. E Moisés também foi um tipo de Cristo. Ele tipificou Cristo, a sua missão de libertar. Moisés libertando o povo de um cativeiro temporal, numa escravidão física, e apontando para Cristo, que libertaria-nos da escravidão do pecado, uma escravidão sem algemas, sem muros, mas devastadora, que conduz todos os homens à condenação. O Antigo Testamento, queridos, está repleto de tipos de Cristo. Isso nos ensina algo muito importante. Deus, o nosso Senhor, que decide e voluntariamente quer se comunicar com o seu povo, ele decidiu fazer isso, ele se comunicou assim ao seu povo, mostrando para nós, mostrando para aquele povo do passado, a necessidade de um verdadeiro Messias, a necessidade de um verdadeiro libertador, que muito mais, na verdade, que trazer liberdade, perdão e preservações temporais ou pontuais, traria tanto a preservação, a libertação e a salvação eterna para todos os que confiassem em seu nome. São muitos os tipos de Cristo apresentados nas Escrituras de forma muito pedagógica por Deus. Ou vocês pensam que foi por acaso que Deus cobriu a nudez de Adão e Eva? Logo depois do pecado, lembra? Eles tentaram cobrir com vegetais, mas Deus diz, isso aí não serve.
e cobre eles com peles. O que é necessário para cobrir alguém com peles? Bem, é necessário a morte do dono daquela pele. É necessário a morte, um sacrifício para cobrir pecados. Então não foi por acaso que Deus, desde o momento da queda, os cobriu. Ou vocês acham que também foi por acaso que ele proveu o cordeiro para o sacrifício, quando Abraão estava levando Isaque, seu filho, para sacrificá-lo? Deus disse: calma, Abraão. Um cordeiro para si não é você que provê, é Deus, eu mesmo vou prover. Ou vocês acham que foi por acaso que Deus usou Josué como o guia e conquistador do povo para a terra prometida? Ou que levantou Boaz como resgatador de Ruth, uma moabita, uma estrangeira, e que da descendência deles viria o rei segundo o coração de Deus, o rei Davi? Ou vocês acham que foi por acaso que Deus ensinou na lei a necessidade de que um cordeiro inocente deveria morrer pelo pecado dos culpados, pelo pecado dos homens? Vocês acham mesmo que os 3 dias que Jonas passou no ventre do grande peixe foi uma mera coincidência? Eu estou citando algumas de tantas e tantas tipologias nas Escrituras. Tudo isso nos ensina como o Senhor tinha um plano perfeito de redenção bem definida. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Tudo programado e preparado para ocorrer da forma como Ele, o soberano do universo, queria que ocorresse. De modo que muitos e muitos séculos antes de Jesus, ele já vinha pedagogicamente anunciando e instruindo o seu povo a confiar em suas promessas e nos seus caminhos. Ele prometeu, desde Gênesis 3, que enviaria o descendente, o seu descendente, e foi instruindo o povo ao longo da história da redenção. É isso que nós chamamos de revelação progressiva, até o grande ápice, até o clímax. Até finalmente todas as promessas se concretizarem, até finalmente o antítipo perfeito, até finalmente Cristo vir e cumprir tudo, cabalmente, como o Senhor havia anunciado e ordenado. Esta é a primeira lição de hoje, meus irmãos. O nosso Deus tem a história sob controle. O nosso Deus tem a história sob controle. Nada foge das suas mãos. Nada absolutamente está alheio à vontade do Deus soberano. E o fato dessas coisas estarem registradas para nós, desse modo tão sublime, nas Escrituras, deve nutrir em nós, deve nutrir em seu coração uma grande confiança, um grande apreço por essa revelação. E pelo Deus que decidiu registrar isso, para que você soubesse, Deus tem vontade de se comunicar com você através das Escrituras e de lhe revelar a verdade sobre o seu reino. De modo que nós não podemos servir a Deus com fidelidade se não amarmos o conteúdo da sua palavra. Não há como ser um servo fiel de Deus se nós não mergulhamos nas Escrituras, se não amamos o registro fiel e perfeito, infalível da palavra de Deus. Como vamos compreender a ação soberana de Deus na história se não nos debruçarmos dessa revelação? Se a gente nem sequer lê. Tem gente que lê um capítulo por dia como se fosse a coisa mais pesarosa da vida. Quando, na verdade, ali está a grande fonte do conhecimento, a beleza suprema da revelação de Deus. Como vamos cumprir as ordens de Cristo se não conhecemos essas ordens? Como vamos nutrir um relacionamento com Deus? E o nosso Deus é aquele que quer se relacionar conosco, se não levarmos em conta como Ele se revela para nós na sua palavra. Como vamos? Jamais podemos nos esquecer do testemunho que o apóstolo Paulo dá das Escrituras. Em 2 Timóteo, Paulo escreve, no capítulo 3, dos versículos 16 e 17, Toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, Paulo continua, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De modo que só é possível servir a Deus com fidelidade se de fato estivermos apoiados na revelação. Não é nas tradições. Não é no conteúdo das filosofias humanas e mundanas. Tão somente na revelação da palavra de Deus, perfeito, infalível, inerrante. Mais uma vez temos em Jesus o perfeito exemplo para as nossas vidas. Até nisso, irmãos, Jesus é exemplo de confiança e fidelidade e zelo pelo ensino das Escrituras. Em nossa passagem de hoje, fica claro como o próprio Cristo tinha um grande apego, um grande apreço pelas Escrituras. E em nenhum momento ele deixava elas de lado. O Senhor não arrogava a posição de dizer assim, eu sou Deus, portanto eu sou onisciente e eu sei que isso e isso vai acontecer. Jesus não fazia isso. Em primeiro lugar, está tudo escrito. Em primeiro lugar, irmãos, está tudo escrito. É surpreendente o valor que Jesus dá da revelação escrita, ou seja, das escrituras sagradas. Isso certamente é de grande valia e de grande exemplo para nós. Então aqui está a segunda lição. Apegue-se à palavra de Deus, porque ela é suficiente. Absolutamente tudo que você precisa saber na sua vida. O que há de realmente importante que vai reverberar por toda a sua eternidade é o conteúdo da palavra de Deus. Você pode ter lido todos os livros de história, todos os livros de filosofia, você pode ser versado em todas as áreas do conhecimento, conhecer o direito, conhecer a medicina, conhecer as exatas, você pode conhecer tudo. Se você não conhecer a palavra de Deus, você está perdido. O apego de Jesus às Escrituras é notável. E ele nos ensina isso e passa isso a nós. Em todo tempo, em cada debate, e olha que foram muitos, e em cada ensino, o Senhor demonstrava não só conhecimento, como verdadeiro apreço pela revelação de Deus. Jesus usou as Escrituras até mesmo nos momentos mais difíceis do seu ministério, como foi quando diretamente ele foi tentado pelo diabo no deserto, por 3 vezes. E em todas as 3, o Senhor Jesus nunca disse, saia daqui porque eu sou poderoso. Ele rebatia o diabo, começando sempre com as mesmas palavras. Está escrito. É isso que está escrito. Não só de pão viverá o homem. Está escrito, adore somente o Senhor seu Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor. Agora, diante dos seus discípulos, o Senhor demonstra mais uma vez a confiança na infalibilidade das Escrituras. Porque entendia, e quer que nós entendamos também, que ela procede do próprio Deus infalível. Por isso são palavras vivas. Ele quer que entendamos isso. Observe, eu peço que você acompanhe comigo, sem fechar a sua Bíblia. Lucas, capítulo 18, versículo 31. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Então, depois daquela cena triste, irmãos, e você lembra o que aconteceu imediatamente antes disso, foi aquele diálogo de Jesus com o jovem rico, que preferiu os recursos deste mundo em lugar da graça salvadora de Deus. E o Senhor Jesus, ele se volta aos seus discípulos e, conhecendo a fragilidade dos seus corações, ele lhes diz mais uma vez. Ele relata mais uma vez o que estava prestes a acontecer. E é nesse ponto que Lucas começa a relatar os últimos acontecimentos da trajetória de Jesus até o seu sacrifício em Jerusalém. A sua ida para lá não foi acidental. O Senhor Jesus não acabou indo por coincidência para Jerusalém naqueles dias, mas foi uma ida proposital. Ele já tinha posto
em seu coração a decisão, ele já tinha resolutamente decidido ir, porque ele sabia o que tinha de ser feito. Ele já havia proclamado isso aos seus discípulos algumas vezes, mas é nesse discurso que ele traz a maior quantidade de detalhes do que estava prestes a acontecer naqueles dias. Mas o que, a princípio, nos chama a atenção é que Jesus ele não prediz a sua morte apenas com base em sua onisciência. Ele não diz, olha, por ser Deus, eu sei de tudo e eu sei que eu vou morrer. Meu fim está próximo. Não é isso que Jesus faz. Mas ele chama os discípulos para um lado, o que nos dá a entender que tinha mais gente ali naquela cena. Provavelmente pessoas que tinham ido para ouvir o seu ensino, pessoas que tinham ido para ver milagres. E então Jesus testemunha sobre a revelação das Escrituras. Ele começa a dizer, olha, o meu fim está escrito, está determinado e anunciado há séculos pelos profetas. Tudo o que está escrito a respeito de mim está prestes a acontecer. Foi isso que os profetas registraram. Logo vai acontecer e vocês verão. É em Jerusalém que tudo que Deus revelou em sua palavra a respeito de mim se cumprirá. É lá. Ele já tinha dito em Lucas 13:36. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Esse é precisamente o clímax da história da redenção. Esse, na verdade, é o clímax da história do mundo. Nada que aconteceu no mundo, a não ser a própria encarnação do Verbo, a própria vinda do Verbo. Nada que aconteceu é tão importante quanto a sua morte. E amorosamente, Jesus anuncia isso aos seus discípulos para fortalecer a fé deles. E como sabia que eles tinham uma dificuldade com assuntos delicados, Jesus explicitamente diz o que haveria de acontecer. Jesus sabia que eles tinham uma fragilidade, eles tinham uma dificuldade de compreensão. E ele diz, olha, vai acontecer assim, assim e assado. Jesus não usa parábolas, ele é bem claro, ele é bem direto no que está prestes a acontecer e que já estava registrado há séculos. Em segundo lugar, temos o anúncio da morte e a ressurreição do Cordeiro. Está escrito, verso 32 e 33. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O versículo seguinte, irmãos, ele nos informa uma coisa muito triste. Que os discípulos, eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Mas o Senhor foi bastante claro. Na verdade, ele só está explicitamente dizendo uma coisa que eles já tinham lido nos profetas, nos salmos, na lei, que Jesus mesmo já tinha dito a eles antes. E aqui temos a terceira lição. É fundamental saber disso. A morte de Jesus não foi um acidente. O que esse texto nos informa de maneira central e direta, que jamais, irmãos, ninguém pode confundir isso, e você deve proclamar nos quatro cantos do mundo, é que a morte de Jesus não foi um acidente. Não foi algo que aconteceu porque a história desenrolou-se e caminhou por acaso desse jeito. Mas foi algo programado, determinado, predestinado por Deus para este fim. Jesus veio perfeitamente para este momento. O Verbo, ele não encarnou por acaso, para ver se conquistaria o povo de uma maneira alternativa. O Verbo nasceu, Cristo encarnou com o propósito de morrer, para que mortos pudessem viver. Ele veio para morrer por todo aquele que crê. Ele veio ser ultrajado por causa do pecado. Como cordeiro, como aquele cordeiro substituto, anunciado séculos e mais séculos na lei levítica. Ele veio ser esse cordeiro que morre em favor dos pecados dos outros. Um substituto inocente
que deveria assumir o lugar dos pecadores que mereciam a morte. Isto é, portanto, a maior expressão, ao mesmo tempo, de amor e de justiça divina. Deus cumprindo a sua justiça, porque o pecado dele não poderia ficar impune, e ao mesmo tempo amando, porque ele não decidiu nos punir, mas punir o seu filho amado. Substituir-nos penalmente. Aplicar em nós a justiça de Cristo e aplicar em Cristo a pena dos nossos pecados. Nós conhecemos o desfecho dessa história. Nós sabemos que tudo aconteceu exatamente como Jesus predisse. A primeira coisa que ele disse foi: Jesus, o Filho do Homem, será entregue aos gentios. Os judeus, que não podiam aplicar a pena de morte, mas há tempos já procuravam matar Jesus, pegá-lo numa enrascada, logo o entregariam às mãos dos romanos. E nós sabemos que foi exatamente isso que aconteceu. É o que nos informa Mateus, no capítulo 27, nos versículos 1 e 2. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Pilatos, um gentio, um romano, alguém que não amava a Deus, alguém que não conhecia a Deus, os judeus. A elite sacerdotal fez isso, prendeu Cristo e entregou aos romanos. Foi isso que aconteceu. Exatamente como ele havia dito aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue aos gentios. E assim, já estava se iniciando a quebra de uma barreira geográfica. Porque você tem tanto aqueles que conheciam a lei, judeus, como gentios, unidos, mancomunados para crucificarem o Senhor Jesus Cristo. Segundo, Jesus foi zombado e escarnecido, insultado e cuspido. Imagine, o Rei dos Reis, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, ele veio sofrer ultraje. Ele veio ser vergonha, veio ser vituperado, vilipendiado. Em Mateus 27, de 27 a 31, conta exatamente isso. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, que nós sabemos que foi Herodes que o deu para insultá-lo. Você não disse que é rei? Então você vai usar esse manto aí, crucificado. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Exatamente como ele havia dito. Mas Jesus disse, ele seria açoitado. Em João, capítulo 19, versículo 1, João relata: por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. E nós sabemos que ele foi açoitado. E mais, ele foi morto e crucificado, como o próprio Cristo predisse. Em João 19, de 17 a 18, está escrito: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Mas não para por aí. A parte mais sublime, mais gloriosa do que Jesus nos predisse, que ele predisse aos seus discípulos sobre a sua morte, era o último ato. Que sem isso, nada faria sentido. Mas como aconteceu, devemos nos regozijar e glorificar o Senhor. Ele ressuscitou ao terceiro dia. É o que Lucas relata, o discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Cada uma dessas coisas, como lemos, aconteceu. E nós sabemos exatamente como ocorreram.
Mas a grande pergunta que fica é, onde estavam escritas? Porque Jesus diz, está escrito. Os textos que eu li foi o que aconteceu depois, confirmando o que Jesus predisse. Mas a resposta é em vários e vários relatos proféticos do Antigo Testamento. Em vários está escrito sobre o sacrifício perfeito, vicário, substitutivo de Cristo. Nós lemos aqui Isaías 53. Ele foi contado como os transgressores, quando estava crucificado entre dois malfeitores. Ele foi transpassado. Olhamos para ele, mas não fizemos caso dele. Nós lemos aqui. Isaías escreve aquelas palavras mais de 500 anos antes da morte de Cristo. Mas eu quero convidar para que você leia um texto um pouco mais antigo comigo. Abra sua Bíblia no Salmo 22 e você vai ver o que Davi escreveu acerca de Jesus mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O que o rei Davi escreveu. Esse é o que nós conhecemos como Salmo messiânico. E Davi, que foi também um tipo de Cristo, escreveu esse salmo como se estivesse referindo a si mesmo. Davi, ele escreve como se as coisas que ele estivesse contando fossem sobre a sua própria vida. Mas o interessante é que a vida de Davi está relatada nas Escrituras. E nós sabemos exatamente o que aconteceu em sua própria vida. E não tem absolutamente nada na sua vida que pareça com a revelação que ele escreve. Porque ela não se tratava dele, mas daquele em quem ele tipificava. Ao Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro rei. O rei dos reis. Que tem, semana após semana, nos ensinado como é ser habitantes do seu reino. Veja, esse é o Salmo 22, vamos ler a partir do versículo 1. Davi começa com as palavras que Jesus diz quando está na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. E a resposta é que Deus, o Pai, desamparou o Filho. Vocês leram Isaías 53? Ele se agradou de moê-lo. Deus, o Pai, desamparou Deus Filho para que nós não fôssemos eternamente desamparados. E ele continua. Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Ou seja, porque eu estou sofrendo tanto e esse sofrimento não acaba. Porque o Senhor Jesus estava tomando o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E ele diz mais, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Irmãos, é incrível o que está escrito. Porque o que está relatado aqui é que o Senhor, como lemos em Isaías também, fez Jesus enfermar, sofrer, de tal maneira que o Pai fechou os ouvidos para o clamor do Filho. Você tem noção do que é isso? Deus Pai decidiu não ouvir o clamor do Filho, para que ele pudesse ouvir o nosso clamor. Ao que Jesus nos ensina nesse mesmo capítulo de Lucas. Orem sem cessar. E em todo tempo confiem no Pai, que Ele sabe exatamente do que vocês precisam. Ele abre esse acesso ao Pai. E por isso Ele pagou em nosso lugar a pena. E Ele vai além, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E Jesus vai além, Davi vai além, nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Foi exatamente assim na história de Israel. Todas as vezes que o povo se voltava a Deus e clamava, Deus os livrava. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas olha como ele se refere a si mesmo. Mas eu sou verme e não um ser humano. Porque foi isso que o Senhor se fez em nosso lugar, como um verme. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor assumiu a condição mais degradante para que você pudesse viver. E como tem sido a sua vida? E como tem sido esta vida que Cristo deu? Mas eu sou verme, não sou
e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Foi isso que aconteceu? Ele foi afrontado, desprezado, e dele não fizemos caso? Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse? Ele diz, todos os que me veem zombam de mim. Não é isso que está relatado? Não é isso que Cristo disse? Fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Não foi exatamente isso que disseram ao Senhor Jesus quando ele estava preso? Você não salvou os outros? Então salve a si mesmo. Contudo, tu és quem me faz nascer, quem me fez nascer. E me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. É incrível isso. Porque Davi está anunciando coisas que aconteceriam lá na frente. E não foi isso que o Senhor fez. Ele fez o Senhor Jesus nascer e preservou Cristo ainda um bebê. Quando Herodes, o grande, tentou matar todas as crianças, tentou matá-lo, e Deus o preservou, ainda no seio de Maria, sua mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. É incrível. Porque quando Maria estava grávida, que ela se encontra com sua prima, Isabel também grávida, João Batista, no ventre dela, se remexe porque ele está diante de Cristo, no ventre de Maria. Ainda no ventre. E ele diz mais, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Não é exatamente isso que Cristo pede no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O que foi isso? O Senhor derramou a sua vida na morte. E ele diz, mas meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Aí você se lembra o que Jesus disse. Quando viu que tudo estava consumado, para cumprir as escrituras, ele disse, tenho sede. E embeberam esponja com vinagre e chegaram à sua boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Não foi exatamente isso? Traspassaram-me as mãos e os pés. Onde é que isso aconteceu na vida de Davi? Onde é que suas mãos e seus pés foram traspassados? A verdade é que as mãos de vocês, as nossas, as minhas e as suas, seguraram aquela marreta que prenderam as mãos de Cristo na cruz. Não foram outras, foram as suas. Foram os seus pecados. Transpassaram-me as mãos e os pés. Contudo, olha o que diz o versículo 17. Posso contar todos os meus ossos. Porque se cumpriu a escritura e a profecia, que nenhum osso dele seria quebrado. Os meus inimigos estão olhando para mim e me cercando, e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Foi exatamente o que aconteceu quando o Senhor estava no madeiro. Os seus algozes repartiram as suas roupas e quando viram a sua túnica linda, feita de alto a baixo, eles lançaram sortes para ver com quem ficaria. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Esse é o gemido aflito do filho que veio cumprir a pena em nosso lugar. Como não amar a palavra de Deus? Como não confiar no Deus que tem o domínio da história de tal maneira? Talvez você não tenha ouvido e não lembre o que eu acabei de dizer. O que Davi escreve nesse salmo, ele escreve 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. Como não confiar no Deus que revela a sua palavra assim? Como não se entregar aos braços amorosos, que fez tudo por amor, que se entregou de tal maneira? O Senhor quer se relacionar com a gente, irmãos.
Ele quer nos transformar, nos conformar à imagem de Cristo. Por isso mesmo o entregou. Não foi um acidente, mas porque somente um sacrifício perfeito seria capaz de substituir pecados contra um Deus altíssimo, um Deus tão grande. Portanto, temos aqui um encontro perfeito entre a justiça e o amor de Deus, revelados desde os tempos antigos, anunciado em nosso favor, para que vocês creiam, para que creiamos que só Deus é o Senhor, para que creiamos nesse amor que nós conhecemos, como João escreve, como Cristo proclama em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fundamental crer. E não há nada nesse mundo mais precioso que esse amor. E nenhum conteúdo é mais importante e urgente do que essa verdade. Mas o versículo 34 é triste, porque, em terceiro lugar, eles não entenderam. Está escrito em Lucas 18, 34, nosso texto. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto. E eles não sabiam o que Jesus estava falando. Estranhamente, mesmo sendo instruídos na lei de Deus, e Jesus sendo tão claro, o Senhor Jesus não falou nada de forma... Ele foi explícito, direto. Ele foi claro na exposição do Evangelho, do que estava para fazer, do que estava para acontecer. Eles foram incapazes de entender. As suas mentes ainda não estavam preparadas. Na verdade, eles estavam preocupados com muitas coisas sem sentido, irmãos. Muitas coisas. A mente deles estava ocupada por coisas vãs. Mesmo sendo apóstolos, mesmo sendo discípulos do Senhor Jesus, mesmo já tendo praticamente 3 anos andando diariamente com o Senhor, a mente deles estava no lugar onde não deveria. Isso diz muito para nós. Devemos ter muito cuidado. Porque às vezes pode ser que tenhamos uma caminhada de 1, 5, 10, 20, 30 anos com o Senhor e a nossa mente não está no lugar onde deveria. Eu quero mais uma vez pedir para você abrir mais um texto em Marcos capítulo 10, o Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 32, para que você veja como estava a mente dos discípulos e por que eles eram incapazes de entender o que Jesus estava dizendo. A visão que eles tinham do reino de Deus ainda não era límpida, ainda não estava clara. E não era por falta de revelação, não era por falta de anúncio, porque isso acontecia desde os tempos antigos e Jesus claramente lhes dizia. Mas é porque o coração deles não estava no lugar certo. E como nós devemos ter cuidado com isso? Porque podemos estar com o Senhor. Eles estavam com o Senhor. Eles não eram menos crentes. Eles estavam com Cristo. Só que o coração deles ainda estava preocupado com coisas vãs. Esse é o relato de Marcos dessa mesma passagem, só que Marcos ele traz outros detalhes que Lucas não narra. Porque não era do propósito de Lucas, mas veja, a partir do versículo 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo, observe, o relato é exatamente o mesmo. Só que nas palavras de Marcos. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Agora, olha que coisa incrível acontece depois disso. Incrível no sentido mal, tá, irmãos? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Olha o pedido deles.
E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na glória, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha onde a mente dos indivíduos estavam. Como eles poderiam perceber o anúncio de uma verdade tão importante e urgente da necessidade da morte do Cordeiro? Se o que eles estavam preocupados era onde eles iam se assentar na glória. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com quem sou batizado? Eles responderam: podemos. Pior, eles responderam: podemos. Então Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, observe, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Eles não ficaram indignados porque o pedido deles era absurdo. Eles ficaram indignados porque eles também queriam a mesma coisa. Eles só não tiveram a audácia de pedir. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: então Jesus agora corrigir todos ao mesmo tempo. Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Vocês sabem disso. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Me parece que a preguiça aqui é algo extremamente condenável por Cristo. Não é uma virtude de um servo de Deus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, irmãos, eles foram incapazes de compreender. Eles foram incapazes de ouvir um anúncio tão importante, tão imediato. Jesus está chacoalhando eles: eu estou prestes a morrer. E nos momentos de agonia, isso fica claro, eles ainda não percebiam. Quando Jesus começa a entrar no estado agonizante, de começar a sofrer as tormentas da condenação de Deus ainda em vida, em nosso lugar, no Getsemane, que ele ora e se desfaz de tormento e de dor. Quando olha para os discípulos, ele os encontra dormindo. Vocês não puderam orar comigo um momento sequer? Pouco tempo depois, eles entenderam o que Jesus lhes havia dito. Nós sabemos que eles entenderam. Eles compreenderam que era necessário tomar um cálice semelhante de Cristo. E eles o fizeram, irmãos. Eles deram a sua vida com alegria. Eles sofreram por Cristo. Eles tiveram o privilégio, a honra, a glória de sofrer por Cristo. As escamas que cobriam os olhos deles caíram e eles perceberam que o reino de Deus é simplesmente perfeito. E que não temos um fio sequer de dignidade em nós mesmos que nos faça merecer esse reino. Eles viram com os próprios olhos cada profecia se cumprir. Jesus tinha dito a eles: eu vou dizer logo, para que quando aconteçam, vocês creiam que eu sou. Mas nós vivemos após esses fatos. Nós vivemos após as profecias, após a predição e após o grande clímax da história, após a grande morte de Cristo e a sua ressurreição. E como devemos agir mediante essas verdades? E como saber disso? E continuar vivendo uma vida inerte, como se nada tivesse acontecido? O que é requerido de nós?
Qual lição aprendemos aqui? A lição é essa, você deve confiar. Você deve confiar porque é o Senhor que está dizendo e porque o seu relato é verdadeiro. E tudo aconteceu conforme ele disse. E nenhuma vírgula sequer saiu do lugar. Como nós devemos agir? Crendo e confiando no Senhor que é amável e perfeito, que cumpriu tudo em nosso lugar, que foi desamparado, escarnecido, crucificado, morto, para que nós recebêssemos o abraço de Deus Pai, a sua salvação, a reconciliação com o Senhor, para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. O chamado dessa noite é muito simples. Confiemos no Senhor e amemos a sua palavra. Amém. Convido vocês, meus queridos, para que nós nos aproximemos da mesa do Senhor. Pode desligar. Larissa, pode desligar.